Qual a diferença entre o Docker e o Kubernetes? Como é que eu faço para persistir informações dentro das minhas aplicações com o Kubernetes? Como é que funciona esse lance de escalabilidade automática? Como é que eu faço para gerenciar corretamente o meu ambiente dentro do Kubernetes? Essas e outras perguntas eu vou responder para você nesse vídeo. Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou Fabrício Veronese e eu ajudo você a desenvolver aplicações escaláveis de grande porte sem ter medo de deploy em produção, utilizando as principais práticas e tecnologias de cloud e de DevOps. E nesse vídeo aqui eu vou tirar as principais dúvidas que vocês têm em relação ao Kubernetes. Eu peguei aqui as 5 principais dúvidas que a galera manda para mim, não só aqui no YouTube, mas também no meu Instagram, no meu LinkedIn, em todas as minhas redes sociais, e vou tirar essas dúvidas agora, vou responder essas perguntas agora. Inclusive, se você não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, e me segue também nas outras redes sociais, manda as suas dúvidas, porque ela pode estar aqui no próximo vídeo, certo? Então, eu separei 5 perguntas aqui que vocês mais fazem para mim e vamos lá que eu vou responder. Primeira pergunta: qual a principal diferença entre o Docker e o Kubernetes? Essa é clássica. Vamos lá. O Docker, ele é uma tecnologia utilizada para executar containers, ou seja, é uma tecnologia utilizada para executar processos de uma forma isolada em um ambiente. Com o Docker, eu consigo executar a minha aplicação desenvolvida em Python, em Node.js, em .NET, em Java, posso rodar banco de dados, qualquer processo de forma isolada no meu computador, no meu ambiente de nuvem, no meu ambiente de data center e por aí vai. Então, o Docker está relacionado à criação e execução de containers e também de imagens de containers, que é a base para você criar um container. Então, o Docker está relacionado à execução de containers. Já o Kubernetes está relacionado a gerenciamento de containers, porque quando nós queremos executar aplicações no ambiente produtivo, principalmente quando a gente fala em aplicações de grande porte, aplicações baseadas em microserviços, chega uma hora em que eu preciso escalar essa aplicação, criar réplicas dessa aplicação para distribuir as cargas, distribuir os workloads, as requisições que vão chegando, principalmente quando a demanda começa a aumentar. E o Docker sozinho, ele não faz isso, porque o Docker ele é uma ferramenta utilizada para executar o container, mas gerenciar esses containers, orquestrar a escalabilidade, garantir o balanceamento de carga, gerenciamento de configuração, gestão de atualização. Na hora que eu quero atualizar uma versão ali da minha aplicação, o Docker ele não vai fazer isso. E aí entra o Kubernetes, que é a ferramenta utilizada para gerenciar os containers. Então, essa é a diferença entre o Docker e o Kubernetes. O Docker ele é utilizado para criar e executar containers, para poder executar meus processos de forma isolada, e o Kubernetes ele gerencia os meus containers. Ele é um orquestrador de containers. Na verdade, ele é o principal orquestrador de containers do mercado. Mas você tem outras opções como o HashiCorp Nomad, você tem o Apache Mesos, tem as ferramentas também dos cloud providers utilizados também para executar containers, ou melhor, para orquestrar os containers. E o Kubernetes, sem sombra de dúvida, ele é o principal, certo? Então, essa é a diferença entre o Docker e o Kubernetes. Muitas vezes a galera acha que eles concorrem entre si, mas, na verdade, eles são complementos um do outro. Vamos lá, segunda pergunta. Quais são os requisitos básicos para colocar uma aplicação no Kubernetes? Cara, isso é um ponto muito importante e eu vejo a galera errar muito nisso. Tentar aprender o Kubernetes sem antes aprender a base para se trabalhar com containers e entender os componentes do Kubernetes para rodar a aplicação. E aí, quando acontece um problema, não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque não conhece os componentes, não conhece a base e acaba se perdendo. Então, vamos lá. Primeira coisa.
Eu falei aí antes que o Kubernetes ele é um orquestrador de containers. Então, para você trabalhar com Kubernetes, primeiro você tem que entender e saber criar e executar corretamente containers. Então, Docker é a base para você aprender como trabalhar bem com o Kubernetes. Então, saber criar uma imagem da maneira correta, saber como executar um container de forma correta no seu próprio ambiente para você poder testar, validar, ver se está realmente funcionando, entender como é que são as comunicações entre containers, entender como persistir informações, trabalhar com volumes em containers, é essencial. Então, antes de você começar a aprender o Kubernetes, você precisa dominar o Docker tranquilo. Docker não pode ser um problema para você, fechado? Então, antes de aprender Kubernetes, aprende o Docker. Quando a gente vai falar em Kubernetes, existem objetos que estão relacionados ao deploy da sua aplicação. Quando você roda a sua aplicação no Kubernetes, tem alguns objetos ali envolvidos que são importantíssimos você entender para saber o que realmente acontece por debaixo dos panos. O primeiro objeto é o pod. O pod ele é o menor objeto do cluster Kubernetes. É nele que eu executo os meus containers. Então, toda vez que você cria um container no Kubernetes, na verdade, ele é executado dentro do pod. Mas o pod sozinho, ele não resolve muita coisa. Ele executa ali o container. Quando um pod ele é eliminado, seja porque alguém deletou ou porque uma máquina que estava fazendo parte ali do cluster Kubernetes foi eliminada ou não tem comunicação e estava sendo executado o container naquela máquina, o que vai acontecer? O pod ele vai ser destruído ali, ele não vai estar mais em execução e nenhum outro vai ser criado no lugar, seja você deletando manualmente ou por conta de qualquer desastre que tenha acontecido. Nada vai acontecer, a não ser que você tenha um controlador acima desse pod, gerenciando esse pod e garantindo a quantidade de réplicas, a quantidade de pods em execução no cluster Kubernetes. Então aí entra o réplica set. Então você precisa, quando for fazer o deploy da sua aplicação, criar o pod utilizando o réplica set, que vai ser o controlador. Inclusive tem um termo chamado naked pod, que é o pod que é criado sem ter um controlador, um gerenciador cuidando dele, beleza? Mas simplesmente criar com um réplica set também não vai resolver todos os seus problemas, principalmente quando a gente fala em atualização dessa aplicação. Toda vez que você precisa atualizar a sua aplicação, o réplica set ele não vai fazer isso para você. E é aí que entra um outro controlador acima, que é o deployment. Então, toda vez que você for fazer o deploy de uma aplicação no Kubernetes, você vai criar utilizando o deployment, porque o deployment aí vai criar o réplica set e o réplica set vai gerenciar ali os pods. Então, fica mais ou menos essa hierarquia. O deployment, depois o réplica set e depois ali o pod executando o seu container. Tem outras formas de fazer ali o deploy de uma aplicação no Kubernetes, mas você entendendo essa base aqui, você já está bem na fita. E tem também o service, que é um objeto que vai fazer a exposição dos seus pods. É através dele que você vai criar o ponto de comunicação com os seus pods. Lembra que eu falei antes de escalabilidade, né? Você criar réplicas ali horizontais, criar cópias ali do seu processo para distribuir a carga, distribuir as chamadas? Pois é, o service ele vai ser o ponto único de comunicação e ele vai também fazer o balanceamento e vai fazer a distribuição das requisições entre as réplicas. Então você precisa entender esses componentes e também dominar corretamente o uso do Docker e de containers. Você entendendo isso, você já vai estar aí na frente de muita gente que simplesmente pega um tutorial, executa os YAMLs e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Beleza?
Vamos agora para a terceira pergunta, mas antes, faz o seguinte, dá um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído, e também pega o link aí do vídeo, compartilha nas suas redes sociais, seu LinkedIn, Instagram, enfim, grupo de WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em interagir com você nas suas redes sociais lá, me marca, putz, vídeo maneiro do Fabrício explicando, tirando as dúvidas sobre Kubernetes e tal. Vou ter o maior prazer de interagir, a galera vai ver que você está se aprimorando e também vai vir mais gente para cá, vão vir mais pessoas e ajudar o canal a crescer ainda mais, beleza? Então, compartilha aí o vídeo, dá um like e vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é verdade que o Kubernetes pode escalar minha aplicação automaticamente? Como isso funciona na prática? Então, uma das características do Kubernetes é ajudar na escalabilidade da minha aplicação. Mas primeiro, você tem que ter arquitetado ali, tem que ter desenhado a sua aplicação para ela suportar essa escalabilidade. Ela tem que ser escalável. Mas aqui eu estou considerando que você já fez isso. E para escalar a minha aplicação, eu posso ir lá no deployment e aumentar o número de réplicas, fazendo isso manualmente. E aí o réplica set vai entrar em ação, vai verificar que eu alterei ali o número de réplicas desejados e vai aumentar ali o número de réplicas ou diminuir caso eu diminua o número de réplicas, mas isso é feito manualmente. No Kubernetes eu tenho um recurso chamado Horizontal Pod Autoscaler, ou também chamado de HPA, onde eu utilizo algumas métricas que podem ou não ser customizadas. Eu posso criar ali custom metrics para utilizar métricas externas que não são padrões ali do Kubernetes, e baseado nessas métricas ele pode aumentar o número de réplicas e diminuir ali caso seja necessário. E aí você pode estar pensando aí, pô Fabrício, mas beleza, eu aumento ali o número de réplicas da minha aplicação, como é que o Kubernetes faz para escalar ele mesmo, né? Criar mais máquinas ali no cluster? Eu também tenho um autoscaler do Kubernetes. E aí a implementação desse cara depende ali de cada cloud provider, da ferramenta que você está utilizando ali do Kubernetes, mas ele também é capaz de aumentar o número de máquinas, aumentar o número de nós no cluster Kubernetes e também diminuir. É claro, tem limitação? Tem limitação. Se você estiver num ambiente de cloud, tem que levar em consideração o limite ali da sua conta, e se você estiver num data center, tem as limitações ali de recursos. Então, não é infinito, tá? Mas dá para você escalar automaticamente sim, e funciona mais ou menos dessa forma, ok? E se você quer entender mais sobre Kubernetes, sobre Docker, sobre construção de pipeline CI/CD e utilizar as principais ferramentas de cloud de DevOps do mercado, aqui embaixo tem um formulário onde você vai preencher com as suas informações e a gente vai entrar em contato com você para falar sobre a formação DevOps Pro, que é o meu treinamento com hoje mais de 120 horas de aulas para você aprender sobre Kubernetes, Docker, containers, infraestrutura como código, automação com pipeline CI/CD, observabilidade, tudo que é necessário para você ser esse profissional capaz de criar as aplicações de forma escalável, sem ter medo de deploy em produção, para que você se diferencie no mercado utilizando o que o mercado precisa. Então, clica aí embaixo, vai ter o link aí para você preencher o formulário, preenche, a gente vai entrar em contato, entender o seu momento e saber como a gente pode te ajudar, ok? Então, vamos lá para a quarta pergunta. É verdade que eu não posso usar o Kubernetes para executar aplicações stateless? Qual é o motivo? Então, vamos lá. O que é uma aplicação stateless? Aplicações stateless, elas não armazenam estado, não armazenam informações. Por exemplo, uma API. Uma API, normalmente, você não armazena nada na API. Você persiste as informações num banco de dados. Então, a API, ela é uma aplicação stateless, porque não armazena nada. Já ferramentas de sites como, por exemplo, o WordPress,
WordPress, você armazena informações no banco de dados, mas você também tem ali arquivos, plugins que são armazenados em um diretório e o site, o WordPress, ele vai utilizar. Então, esse é um exemplo de aplicações stateful. Então, o stateless não armazena estado, você não precisa se preocupar com armazenamento de informação, e stateful você precisa se preocupar. E um erro muito comum é achar que não dá para trabalhar com aplicações stateful no Kubernetes. Mas eu te digo que sim, você pode trabalhar sem problema nenhum. Basta você conhecer o conceito de volume e uso de volume no Kubernetes. Eu tenho alguns objetos, alguns componentes no Kubernetes que fazem eu trabalhar corretamente com o volume, onde as informações que eu preciso armazenar, elas não vão estar dentro do meu container, vão estar em storages externos. Posso utilizar diversos storages diferentes, mas você precisa saber os objetos corretos. E os objetos aqui são o Persistent Volume, o Persistent Volume Claim e o Storage Class. Tudo isso você consegue montar essa solução de volume e armazenamento de informações. Então, você pode sim trabalhar com aplicações stateful, basta você entender como trabalhar corretamente com volume, que inclusive tem aqui no canal, tem lá na formação DevOps Pro com diversos exemplos. É só você conferir aqui no canal ou fazer parte da formação DevOps Pro, beleza? Agora vamos para a quinta pergunta. Como posso controlar o acesso a diferentes microserviços no Kubernetes? Todos os usuários e serviços têm acesso a tudo? Então, por padrão, no Kubernetes, quando você faz o deploy de uma ou mais aplicações, tudo fica no mesmo lugar e realmente todo mundo vai ter acesso a tudo. Agora, o Kubernetes ele tem um recurso chamado namespace, onde você consegue fazer separações lógicas dentro do Kubernetes para executar as suas aplicações de uma forma mais isolada, fazendo com que somente as pessoas que precisam acessar aqueles recursos, aquelas aplicações, vão realmente acessar. Então, primeira coisa, separar tudo por namespace. Quando você não define um namespace para sua aplicação, você vai estar executando ela no namespace default. Isso não é uma boa prática. Então, sempre crie namespace e coloque a sua aplicação no namespace certo. Além disso, você consegue definir recurso computacional para cada namespace e isso ajuda bastante na hora de gerenciar ambientes, principalmente quando a gente tem um cluster Kubernetes para vários ambientes diferentes. O que eu não recomendo, coloca produção pelo menos num cluster Kubernetes separado, tá? Mas, além disso, você precisa definir as permissões de acesso. E aí você vai utilizar o que a gente chama de RBAC, onde você consegue criar usuários e também usuários para os serviços, que são os Service Accounts, e cada um vai acessar somente o que tem ali a permissão para acessar. E além disso, você vai utilizar também um recurso chamado Network Policy, que vai fazer as limitações de rede. Então, se você quer gerenciar vários microserviços dentro do seu cluster Kubernetes, várias aplicações, a boa prática é você utilizar namespace para separar os ambientes, utilizar o RBAC para você gerenciar o acesso dos usuários e dos serviços e utilizar Network Policy para fazer a limitação de comunicação entre os serviços e as aplicações. Seguindo esse fluxo, você vai estar utilizando as boas práticas de gerenciamento e execução no Kubernetes. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais o Kubernetes, tirado as suas dúvidas, e não deixa de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e se você quiser saber mais sobre a formação DevOps Pro, o link está aqui embaixo, preenche o formulário e a gente entra em contato com você, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!